meu querido aluno da disciplina de Teoria de Jogos. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa disciplina, dando ênfase na aplicação dos modelos. Nós havíamos combinado já, após a nossa última semana de trabalho, que nós vamos nos aprimorar e vamos focar nos exercícios dessa semana. Então, vamos fazer exercícios sobre modelagem de jogos para que fique bem claro como se lê a modelagem, como se constrói essa modelagem, no sentido de quais são os aspectos que a gente tem que levar em consideração na hora de ler essa apresentação. Então, hoje a gente vai focar na representação, né? Representando uma situação de interação estratégica. É sempre bom lembrar que quando se atinge o caminho da estratégia, não haverá mais nada que não se possa compreender. Então, estratégia é tudo. E a leitura desses modelos é muito importante. Então, só vamos relembrar alguns pontos. Então, sempre dentro de uma situação de interação estratégica, nós temos um jogador, que é um indivíduo qualquer ou uma organização envolvido nesse processo de interação estratégica, ou seja, que uma decisão acaba impactando no outro. Então, o jogador é o indivíduo ou a empresa que toma a decisão com relação a um determinado cenário. Há um conceito importante também que a gente precisa destacar, que são ação ou movimento. Uma ação ou movimento de um jogador é a escolha que ele faz diante de um determinado cenário e que ele pode fazer em qualquer momento do jogo. Então, é a decisão que esse jogador vai tomar frente a uma determinada situação. Então, nossa missão aqui é analisar essa situação e tomarmos uma decisão, fazermos um movimento de decidir por sim, se decidir por não, se aumenta o preço, se diminui o preço, se investe ou se não investe. Então, as ações dos jogadores, elas são fundamentais dentro do estudo da teoria de jogos, dentro dos processos de interação. Então, conhecer o conjunto de ação de cada jogador é um passo muito importante. Como efeito, as possibilidades de interação estratégica dependem de todas as ações disponíveis. Então, quando a gente representa um jogo, a gente coloca nessa representação todas as ações possíveis daqueles jogadores. Ao avaliar a melhor ação, cada jogador considera não apenas as suas disponibilidades, aquilo que ela tem de disponibilidade, mas também aquelas disponibilidades que os demais jogadores têm. Então, eu analiso quais são as minhas opções e quais são as opções dos jogadores. Quais são as opções que os outros jogadores têm frente àquele determinado cenário. Então, as ações possíveis dentro de um jogo se materializam na perspectiva de que os jogadores tomam suas decisões ao mesmo tempo, ou seja, de uma maneira sucessiva. Estamos analisando os aspectos relacionados à tomada de decisão ao mesmo tempo, ou seja, dois jogadores tomando decisão ao mesmo tempo. Então, vamos avaliar essas representações dos jogos, vamos analisá-las. E para nos ajudar a entender essas situações, nós vamos trabalhar por exemplos. Então, vamos imaginar que dois bancos fizeram empréstimos para a mesma empresa, para a empresa Augustus Limitada. Surgiram rumores, olha a importância da informação, surgiram rumores que a empresa Augustus Limitada está passando por sérias dificuldades financeiras. Ou seja, ela está passando por alguns problemas, algumas dificuldades financeiras por causa da queda das vendas, tendo em vista essa situação do coronavírus. Então, a figura abaixo, a figura na sequência, apresenta uma situação de interação estratégica, onde os dois bancos que fizeram empréstimos para a empresa Augustus Limitada, elas têm que decidir se elas renovam ou se elas não renovam esse empréstimo. Então, vamos analisar bem detalhadamente. As recompensas que o banco A e o banco B podem receber diante dessa situação de renovar ou não renovar, estão colocadas na tabela, na qual o primeiro número representa a recompensa do jogador, que tem uma situação representada nas linhas, e o segundo número representa a situação que tem os jogadores que
cujas ações estão representadas em colunas. Então, lá na planilha, lá na tabela, vai ter, por exemplo, 5,5. Cada um desses números representa uma recompensa. O primeiro representa a recompensa do jogador que está na linha e o segundo número representa a recompensa do jogador que está na coluna. E isso tem que ficar bem claro para você. Vamos ver isso na prática. Analisando o modelo de jogo simultâneo do nosso exemplo, quais são os resultados do banco A? Ou seja, quais seriam as melhores recompensas do banco A? Que está nas linhas. Seria o 4, seria o 5, seria o 1 e seria o 3. Essa é a situação do banco A. O banco A, que está à esquerda, tem as suas recompensas representadas nas linhas. Já o banco que está na direita, ou banco B, ele tem os seus resultados representados em colunas. Então, vamos ver como isso se dá. Quais são os resultados ou recompensas do banco B? 4, 5, 3 e 1. Então, perceba que isso é essencial para que você consiga ler corretamente uma representação de teoria de jogos. É entender que, embora na representação eu tenha 4,4, não é 4,4, é 4, resultado do banco A, e 4, resultado do banco B. Esta vírgula, ela representa uma separação de informações de linhas e informações de coluna. Isso é muito importante. Qual o melhor resultado para o banco A? Analisando esse cenário geral, analisando os movimentos possíveis dos dois bancos. Então, vamos analisar em qual dessas situações de interação seria a melhor situação para o banco A. Se o banco A não renovar e o banco B renovar, essa é a melhor situação para o banco A, ou seja, onde eu consigo identificar a maior recompensa para o banco A. Então, o banco A decide não renovar, ao mesmo tempo que o banco B decide renovar. E a recompensa do banco A é 5 milhões. Ele ganha muito mais do que o banco B nessa situação. Já vamos analisar qual seria o melhor resultado, ou seja, onde a maior recompensa seria para o banco B e não para o banco A. Seria no cenário de o banco A decidir renovar, ao mesmo tempo que o banco B decidir não renovar. Aí a recompensa passa para o lado do banco B, ou seja, 5 milhões. Lembrando sempre que os dois bancos estão tomando decisões ao mesmo tempo. Será que existe um resultado onde seria favorável para os dois bancos? Ou seja, onde os dois bancos teriam recompensas muito boas? Sim, seria no par ordenado, na situação de interação estratégica, onde o banco A decide renovar, ao mesmo tempo que o banco B decide renovar. Ambos receberiam uma recompensa de 4 milhões, perdão. Então, essa é a situação do cenário onde os dois bancos tomam decisão ao mesmo tempo e os dois bancos tomam a decisão que é bom para ambos, que seria o ideal, onde os dois bancos têm um resultado, uma recompensa boa para ambos. Então, eu preparei uma lista de exercícios que deverá ser resolvida por vocês. E esta lista de exercícios, vocês vão ter que selecionar um exercício e enviar lá no fórum. Então, há um atrelamento entre essa atividade que a gente está fazendo aqui na sala e aquela que vai ter lá no fórum. Então, é imprescindível que a gente venha para o nosso encontro ao vivo, que acontece toda semana, e que você não pode esquecer de participar do fórum, a participação do fórum é essencial, e deixar a sua dúvida lá no café. É muito importante que fique bem claro e definido na cabeça de vocês essas informações que eu trouxe hoje, esses conceitos que eu trouxe hoje, porque elas são essenciais para que você consiga fazer uma correta leitura de um cenário de teoria de jogos. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento, vamos fazer os exercícios e eu encontro vocês no nosso encontro ao vivo, que está agendado e está lá no link do nosso fórum também. Eu espero você, muito obrigado e até o nosso encontro.